O ano de 2026 promete reunir alguns dos maiores nomes da história da indústria dos videogames. Isso não é segredo pra ninguém. E hoje, a gente dá continuidade à nossa lista com a segunda parte dos jogos mais aguardados do primeiro trimestre do ano. Depois de uma primeira parte cheia de expectativas, agora é a vez de títulos que apostam em experiências bem diferentes entre si, mas que já chamam a atenção antes mesmo do lançamento. Tem retorno de franquias conhecidas, novas apostas ambiciosas e jogos que podem surpreender logo no começo de 2026. Então já se ajeita aí, porque a lista continua. Styx, Blades of Greed, marca o retorno de um anti-herói que nunca tentou ser simpático. E é exatamente isso que define sua identidade. O jogo não tenta suavizar sua proposta. Ele assume de vez a infiltração como núcleo da experiência. Desde os primeiros momentos, fica claro que agir por impulso não funciona. Cada área exige leitura do ambiente, paciência e escolha cuidadosa do caminho. Um erro simples pode comprometer toda a missão. E o jogo não perdoa decisões apressadas. A furtividade aqui não é apenas evitar inimigos, mas entender padrões, manipular luz e usar o cenário a favor. O jogador precisa criar oportunidades, explorar rotas alternativas e decidir quando avançar ou desaparecer. Blades of Greed amplia as opções com novas ferramentas e abordagens. É possível adaptar o estilo de jogo, seja priorizando agilidade, armadilhas ou ações mais calculadas. Cada missão oferece liberdade real, reforçando a sensação de controle. Visualmente, o jogo aposta em ambientes mais densos e bem estruturados, com uso intenso de sombras e verticalidade. Tudo é construído para favorecer a infiltração e manter a tensão constante. Styx Blades of Greed não tenta agradar a todos. Ele sabe exatamente para quem é feito. Para quem valoriza inteligência, estratégia e precisão acima da força bruta, este retorno merece atenção. Depois de anos de silêncio, rumores e vazamentos, Resident Evil Requiem finalmente deixa de ser apenas expectativa e passa a se tornar realidade. Para muitos fãs, este não é apenas um novo capítulo, mas um momento importante para a franquia, que volta a olhar com mais cuidado para suas próprias origens. Aqui, o jogo não tenta impressionar pelo excesso de ação. A escolha é clara. O ritmo desacelera, a tensão se estende e o medo é construído aos poucos. Resident Evil Requiem trabalha o desconforto como presença constante, não como susto pontual. O perigo não avisa, ele permanece. A experiência coloca o jogador em situações onde avançar nunca é uma decisão simples. O ambiente pesa, o silêncio incomoda e a sensação de controle é sempre parcial. Cada espaço reforça a ideia de vulnerabilidade, fazendo com que sobreviver seja mais importante do que enfrentar. A narrativa segue um tom mais contido e maduro, permitindo que os próprios cenários contem a história. Detalhes visuais, sons distantes e momentos de pausa ajudam a construir uma atmosfera densa, onde a ameaça pode surgir a qualquer instante, mesmo quando nada acontece. Resident Evil Requiem carrega o peso de uma franquia histórica e não tenta fugir disso. O jogo assume sua identidade, respeita o legado construído ao longo dos anos e aposta em tensão, atmosfera e ritmo para criar impacto. Mais do que reinventar, Requiem busca reafirmar o que sempre fez a série funcionar. A sensação constante de insegurança. Um retorno ao medo que não precisa correr para assustar, apenas existir. Pokémon Pocopia apresenta um lado da franquia que foge completamente das batalhas tradicionais.
Aqui, o foco não está em vencer ginásios ou enfrentar ligas, mas em viver dentro de um mundo calmo, mágico e cheio de personalidade. O jogo se passa em uma região inédita, onde humanos e Pokémon convivem de forma mais próxima do que nunca. A proposta é simples, mas poderosa. Construir, cuidar e observar esse mundo crescer aos poucos. Pocopia não pressiona o jogador. Ele convida. A jogabilidade gira em torno de atividades como cultivo, coleta de recursos, personalização de espaços e interação constante com os Pokémon. Cada criatura tem comportamentos próprios, ajuda nas tarefas do dia a dia e reage ao ambiente de forma natural, criando uma sensação genuína de vida. Existe progresso, mas ele acontece no ritmo do jogador. Em vez de desafios intensos, o jogo aposta em descoberta, rotina e pequenas conquistas. Plantar, organizar, explorar e fortalecer laços se tornam o verdadeiro objetivo da experiência. Visualmente, Pocopia aposta em cores suaves, animações delicadas e um estilo artístico que transmite conforto. Tudo foi pensado para criar uma atmosfera acolhedora, quase terapêutica, sem perder o charme característico da franquia Pokémon. Mais do que um experimento, Pokémon Pocopia surge como uma nova forma de se relacionar com esse universo. Um jogo feito para desacelerar, respirar e simplesmente aproveitar a companhia dos Pokémon. Com lançamento previsto para 5 de março de 2026, Pokémon Pocopia chega exclusivamente ao Nintendo Switch 2, prometendo conquistar tanto fãs antigos quanto novos jogadores que buscam uma experiência mais leve e contemplativa. Pokémon Pocopia. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection deixa claro, logo de início, que não quer apenas repetir fórmulas. Aqui, o foco não está na caça pura e simples, mas na relação entre mundos que começam a entrar em colapso. Um fenômeno conhecido como reflexão torcida está alterando o comportamento dos monstros e rompendo o equilíbrio natural das regiões. Criaturas antes pacíficas se tornam imprevisíveis. Territórios entram em conflito, e a ligação entre humanos e monstros passa a ser colocada à prova. O jogador assume o papel de um Rider, alguém que não apenas enfrenta monstros, mas constrói laços com eles. Essa conexão é o centro da experiência. Não se trata apenas de força ou vitória, mas de convivência, confiança e responsabilidade sobre as escolhas feitas ao longo da jornada. As batalhas por turnos retornam com mais profundidade estratégica. Cada confronto exige leitura de padrões, decisões conscientes e sinergia entre Rider e criatura. Vencer depende muito mais de planejamento e entendimento do que de ataques diretos. Fora do combate, o jogo valoriza o crescimento gradual. Coletar ovos, acompanhar o desenvolvimento dos monstros e moldar habilidades cria uma progressão que reforça o vínculo entre jogador e equipe, tornando cada decisão parte de um ciclo maior. A exploração ganha destaque com regiões amplas e ecossistemas distintos. Cada área transmite identidade própria, incentivando curiosidade e observação, em vez de pressa. O mundo reage às ações do jogador, reforçando a sensação de jornada viva. Visualmente, o estilo artístico mantém o tom aventureiro característico da linha Stories, agora com cenários mais detalhados e animações mais expressivas, sem perder leveza ou personalidade. Com lançamento previsto para 13 de março de 2026, Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection chega ao PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch 2, mostrando que a franquia ainda sabe se reinventar quando decide contar histórias por um novo ponto de vista. We fight those who wield power to prey on the weak. Crimson Desert é, antes de tudo, um jogo cercado de expectativa, debate e controvérsia. Desde seus primeiros anúncios, o projeto chamou atenção tanto pela ambição quanto pelas mudanças de direção ao longo do desenvolvimento. Agora, mais próximo do lançamento, o jogo começa a revelar com mais clareza o que realmente pretende ser. Ambientado em um mundo aberto marcado por conflitos políticos, guerras e disputas de poder, Crimson Desert aposta em uma narrativa mais densa e adulta. O jogador assume o papel de um mercenário envolvido em batalhas que vão muito além do campo de guerra, onde alianças são instáveis e decisões têm consequências reais. A proposta mistura a ação em terceira pessoa com elementos de RPG, focando em combates intensos e físicos. O peso dos golpes, a movimentação e o contato direto definem o ritmo das lutas, criando confrontos que priorizam impacto e presença, em vez de agilidade excessiva. O mundo do jogo é amplo e instável.
Conflitos surgem de forma orgânica, eventos inesperados podem alterar o rumo da jornada e diferentes regiões reagem às ações do jogador. Essa dinâmica reforça a sensação de que o mundo está em constante mudança, exigindo adaptação e atenção. Visualmente, o jogo se destaca pela escala e pelo cuidado com os detalhes. Cenários vastos, variação climática e ambientes vivos ajudam a construir uma experiência imersiva, onde cada área transmite identidade própria e peso narrativo. Crimson Desert carrega expectativas altas, mas também a chance real de se firmar como uma experiência marcante, caso consiga transformar sua ambição em algo consistente do começo ao fim. Com lançamento previsto para 19 de março de 2026, Crimson Desert chega ao PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, sendo um dos títulos mais observados e debatidos do início de 2026. I'm not loving the odds. I've had worse. In that case. 007. First Light propõe um novo começo para um dos personagens mais icônicos da história dos videogames. Em vez de apostar apenas na nostalgia, o jogo escolhe mostrar o nascimento do agente, antes do status lendário, quando tudo ainda está em construção. Em vez de começar no auge da carreira, a história acompanha um James Bond ainda em formação, lidando com missões menores, erros e aprendizados que moldam sua identidade dentro do serviço secreto. Não é sobre salvar o mundo desde o início, mas sobre provar que ele está pronto para isso. A jogabilidade mistura ação, infiltração e investigação de forma equilibrada. Em alguns momentos, o jogo pede paciência e observação. Em outros, exige reação rápida e controle preciso. Planejamento e improviso caminham juntos, refletindo o perfil de um agente que ainda está aprendendo a agir sob pressão. Os cenários variam entre ambientes urbanos, locais fechados e áreas de alto risco, sempre incentivando abordagens diferentes. É possível avançar de forma mais discreta ou optar por ações diretas, dependendo da situação e das escolhas feitas durante cada missão. Visualmente, o jogo aposta em um tom mais sóbrio e cinematográfico. A direção de arte evita exageros e trabalha a iluminação, enquadramentos e ritmo para criar tensão constante, reforçando a sensação de espionagem clássica com uma abordagem moderna. 007. First Light não tenta competir com outros jogos de ação pelo excesso, mas sim construir uma experiência focada em identidade, narrativa e estilo. Com lançamento previsto para 27 de março de 2026, o jogo chega ao PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, encerrando a lista como uma das apostas mais elegantes e curiosas do início de 2026. Esses são alguns dos jogos mais aguardados dos primeiros meses de 2026. Títulos diferentes entre si, mas unidos pela expectativa, pela ambição e pela promessa de experiências marcantes logo no início do ano. Seja pela narrativa, pela jogabilidade ou pela construção de mundos, cada um desses jogos mostra que o calendário de lançamentos começa forte. Agora resta acompanhar de perto e ver quais deles realmente vão entregar tudo o que prometem. Se você curtiu o vídeo ou se algum jogo dessa lista chamou sua atenção, deixa o like para apoiar o canal. E se você gosta de acompanhar lançamentos e informações sobre jogos em geral, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima.